E na estreia do terceiro uniforme, belíssimo uniforme do Internacional para esta temporada, o Inter conseguiu uma vitória difícil diante do Bahia no estádio Beira-Rio. Não fosse uma intervenção de Daniel quando a partida estava 1-0, intervenção não, é um milagre de Daniel quando a partida estava 1-0 para o Internacional, quando seria o empate do Bahia, o Internacional talvez não tivesse conquistado o resultado positivo. Logo após a defesa do Daniel, em mais um belíssimo cruzamento de Cuesta Chicletinho, colocou a bola na cabeça do Dourado, o Internacional conseguiu matar o jogo e com 2-0 se coloca mais uma vez na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Não fosse um golzinho, ou melhor, um golaço de Roger Guedes para o Corinthians no fim da partida contra o Palmeiras, o Internacional já teria ultrapassado o Corinthians e entrado no G6 mesmo com uma partida a menos. Partida a menos que o Inter joga contra quem? Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, pode passar o Corinthians e o Red Bull Bragantino, que é o quinto. E aí, numa vitória, é ganhar 2 colocações, ficar na quinta posição da tabela e bem próximo do G4. O problema é que a próxima rodada do Inter, ela é contra o Atlético Mineiro, lá em BH, lá no Mineirão, um jogo dificílimo para o Inter, mas um jogo que pode se apresentar à feição do time colorado, que tem se mostrado um time, mais uma vez, como foi com o Abel Braga no ano passado, um time extremamente eficiente para jogar, entre aspas, feio, né? Com muita marcação, um time marcador com volantes marcadores, mas que é fatal nos contragolpes, é fatal na bola parada, na bola aérea, um time que mata os jogos com poucas oportunidades de gol e na figura dos seus zagueiros, com Bruno Mendes e Victor Cuesta, e do seu goleiro, que é o melhor do Brasileirão, para ambos os sites de estatísticas principais, aí, o Footstats e o SofaScore, o Internacional vem se consolidando como uma equipe que sofre muito poucos gols, né? Por quê? Em 13 partidas em que Bruno Mendes e Victor Cuesta jogaram juntos na dupla de zaga do Internacional, em 13 o Inter só tomou gol em 3, passou em branco em 10. É bem verdade que não é só por causa do trabalho dessa dupla, que está muito bem junta, porque o Daniel tem se destacado muito, né? O goleiro com o maior número de defesas difíceis do Campeonato Brasileiro. Mas é bem verdade que esse trabalho em conjunto da defesa colorada tem possibilitado que um ataque que cria poucas chances consiga criar o suficiente, ao menos para vencer as partidas por placares mais magros. Ontem foi 2-0, né? Mas vinha o Inter de vitórias por 1-0. Vamos ver o que acontece agora na sequência, mas antes eu quero tratar desta partida de ontem em específico. Temos coisas importantes para tratar da partida, mas eu quero me apresentar primeiro para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala de Inter, repercute as principais notícias e o desempenho da equipe nas partidas agora, né, pelo Campeonato Brasileiro, que é o que restou nesta temporada. Então te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar aqui futuramente. Deixa teu like neste vídeo e também a tua interatividade sobre o que tu achou da partida de ontem nos comentários. Inter 2, Bahia 0, um resultado que parece de um jogo que foi tranquilo pro Inter, mas a verdade é que não foi. O primeiro tempo até o Inter não criou muito, mas pouco sofreu nas mãos do Bahia. O Bahia não parecia estar disposto a jogar, parecia ter ido para o Beira-Rio para buscar o empate. O Internacional sem muito ímpeto ofensivo, poucas chances criadas, teve na bola parada de Edenilson e no cabeceio firme de Yuri Alberto uma maneira em que conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o jogo se abriu um pouco mais, aos poucos o Bahia foi se soltando e criou oportunidades para empatar a partida. Na maior delas, uma defesa espetacular de mão trocada de Daniel, que garantiu ali a vitória do Internacional. Essa é a minha opinião. O Inter, após essa defesa de Daniel, conseguiu o gol. O Cuesta num cruzamento a la Kleber Chicletinho. Por que a la Kleber Chicletinho? Mais uma vez o Cuesta nesses cruzamentos, aliás, né? No fim da carreira, vocês lembram bem, o Kleber não tinha mais aquele pique. Ele não chegava na linha de fundo para cruzar. Ele cruzava da intermediária. Uma bola que vinha num arco, porque geralmente cruzamentos da intermediária consagram a defesa, né? Porque pega a defesa de frente. Só que o Kleber dava uma curva na bola que, mesmo sendo de longe da intermediária, ele conseguia achar um posicionamento melhor do atacante em relação à defesa, graças à curva, ao efeito que ele dava na bola, o famoso arco. E é isso que o Cuesta faz. Ele cruza a intermediária sem consagrar a defesa adversária. É um cruzamento venenoso na intermediária. E assim ele encontrou dessa vez o Yuri Alberto,
melhor dizendo, o Rodrigo Dourado, como em outras oportunidades encontrou o Yuri Alberto, o próprio Dourado, o Edenilson, naquela partida diante do Fluminense, que ele deu 2 assistências, e assim o Cuesta vai se consolidando, não apenas como um pilar da defesa do Inter, mas também como um pilar do ataque do Inter, porque quando tá todo mundo meio marcado, o Cuesta aparece intermediário como um elemento surpresa, livre de marcação, com espaço para cruzar, ele consegue achar sempre boas opções dentro da área adversária para o Internacional conseguir fazer seus gols de cabeça. Foi assim ontem o gol da vitória do Internacional com o Rodrigo Dourado, que vem se firmando ao lado de Lindoso como um dos pilares também do Inter, que é essa dupla de primeiros volantes, jogadores mais marcadores e que dão uma sustentação também para essa defesa com o Cuesta, o Mendes e o goleiro Daniel. Ontem tivemos uma nova dupla de laterais, porque o Saravia estava expulso e o Moisés, além de não poder jogar contra o ex-clube sem que o Inter pague uma multa alta, ele forçou um terceiro amarelo para cumprir a suspensão contra o Bahia, um jogo que ele já não poderia disputar por questão contratual. Com isso, Heitor e Paulo Victor foram as opções de Diego Aguirre. O mercado ficou no banco dessa vez, não jogou na lateral direita, e foram bem os laterais colorados. Principalmente o Paulo Victor, que se consolida aí, se não é uma teimosia do Aguirre, como um novo titular da lateral esquerda, porque o Moisés vem sendo tecnicamente um dos piores jogadores desse time titular do Internacional de Aguirre. E o Paulo Victor entrou, mas entrou muito bem, como já havia entrado diante do Flamengo. O Paulo Victor tem mais velocidade, tem mais drible, mais ginga, mais desenvoltura. Ele não é durão travado como é o Moisés, que só tem mais força e vigor físico, né? O Paulo Victor é um jogador que, além disso, pertence ao Inter. O Inter comprou ele do Botafogo, é um cara jovem, 20 ou 21 anos, que pode e deve ser revendido por um valor muito bom para o futebol europeu, mas para isso ele precisa jogar. E para ele jogar, o Moisés tem que sair do time, porque o Moisés, primeiro de tudo, nem pertence ao Inter. Se ele fizer um grande campeonato, quem vai lucrar com uma negociação é o Bahia, não é o Internacional. Ou ao menos o Inter tem que comprar do Bahia para aí sim buscar uma venda para o Moisés. Coisa que com a idade que ele já tem e com a falta de futebol, bola no corpo que ele tem, porque ele é um jogador de muita força física, acaba compensando a falta de técnica com isso. Mas para o futebol europeu é difícil que alguma grande equipe vai investir nele. Eu até diria que é impossível. E não é o mesmo com o Paulo Victor. Portanto, na minha opinião, o Paulo Victor tem que ser titular do Internacional para ontem nessa lateral esquerda. O problema, ao meu ver, é que na próxima partida temos uma pedreira. Diante do Atlético Mineiro, eu imagino que o Aguirre não vai colocar o garoto nessa situação, podendo colocar o Moisés. Colocou o Paulo Victor contra o Flamengo, ao meu ver, porque não tinha o Moisés. O Moisés estava suspenso, não podia jogar. Agora é diferente. Eu imagino que mesmo com o Paulo Victor tendo jogado muito mais bola do que o Moisés jogou nessa temporada, na partida anterior, nenhum jogo do Moisés foi tão bom quanto a última partida do Paulo Victor. Mesmo assim, eu acho que o garoto vai voltar para o banco, infelizmente. Assim como o Gustavo Maia, que entrou no fim da partida e já deu uma dinâmica completamente diferente para o time do Inter, jogando pela ponta esquerda, mas cortando para o meio para finalizar. E assim, ele fez uma boa jogada que quase sobrou no rebote para o Guerreiro empurrar para a rede, o Inter fazer o terceiro. Após o Internacional fazer seu 2-0, começou a tomar sustos importantes do Bahia. O Bahia, por pouco, não conseguiu fazer pelo menos um gol, o Inter sofreu bastante. Poderia sim o Bahia ter no mínimo descontado aquela partida nos minutos finais, porém, para a sorte do Inter, a bola não entrou, o time está iluminado, o goleiro está iluminado, a zaga está iluminada, e assim vai indo. Parece que o Inter é um time moldado para jogar feio, para jogar por 1, 2 bolas, marcando mais, não tentando ser tão ofensivo, porque quando o Inter tenta, mesmo quando cria, não consegue fazer os gols. E aí quando o Inter se fecha para jogar no contra-ataque, foi assim com o Abel e tem sido assim com o Diego Aguirre, o time, mesmo não jogando bonito, mesmo não convencendo tanto por um futebol bem jogado, consegue não sofrer gols, muito por competência defensiva, mas também por lances de sorte, porque a bola não entra por um acaso, e no ataque consegue em poucas chances ser efetivo. Jogando reativo precisa de 3 bolas para vencer por 2-0. Jogando propositivo, às vezes com 30 bolas no ataque, perde por 1-0, porque não faz as 30 e ainda toma num contra-ataque. É uma coisa interessante que acontece com o Inter, não sei o porquê, característica dos jogadores, acaso em algumas vezes, mas é algo que acontece. E assim o Inter se consolida, como um dos postulantes a G4 agora nesse retorno, já vem numa sequência parecida com aquela que teve o Abel. O Abel teve 9 vitórias consecutivas, o Inter vem de 8 jogos invicto, 5 vitórias, 13 empates, e agora enfrenta o Atlético Mineiro buscando manter essa invencibilidade lá no Mineirão. Gostou do vídeo? Deixa teu like, não te esquece, é muito importante.
E se não te inscreveu, tá esperando o quê? Te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa teu comentário aí, o Paulo Victor merece mesmo ser o novo titular da lateral esquerda ou eu tô viajando? Deixa teu comentário, é muito importante para o canal continuar crescendo. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.